Salve, salve, galera! Se liga, ó, a aula já vai começar. Já baixou o material? Clica no link aqui, ó, que é gratuito. Claro, não se esquece de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para você ter acesso a esse material importantíssimo. Você, meu aluno do Alfacom, minha aluna do Alfacom, começamos mais um bloco de aulas hoje sobre direito constitucional. Se você não me conhece, eu estou me apresentando, eu sou o professor Diogo Medeiros, sou delegado de polícia no estado de Santa Catarina, já fui delegado de polícia no estado de Minas Gerais, tenho experiência com carreiras policiais de mais ou menos 8, 9 anos aí como delegado e dou aula também em igual tempo, especificamente sobre carreiras policiais para direito constitucional e para direitos humanos. Nós estamos tratando, dentro da nossa matriz de direito constitucional, dos direitos e garantias fundamentais. Em blocos passados falamos dos direitos individuais. Você já sabe, só lembrando, só rememorando, que os direitos fundamentais são gênero, cujas espécies estão previstas no intervalo de artigos que vai do artigo 5º, que trata dos direitos individuais, no artigo 6º, que trata dos direitos sociais, o artigo 7º, direitos individuais dos trabalhadores, do artigo 8º ao artigo 11º, nós temos os direitos coletivos dos trabalhadores, no artigo 12, nacionalidade, no artigo 13, a bandeira e o hino e o selo da República Federativa do Brasil, 12, 13, 14, direitos políticos, 15 direitos políticos também e 16 partidos políticos. Então, direitos fundamentais são um gênero, cujas espécies são direitos individuais, direitos sociais, nacionalidade e direitos políticos. Beleza, nós já passamos pelos direitos individuais. Nós tratamos aí da maioria dos direitos individuais elencados no artigo 5º, que é a matéria que mais cai em toda e qualquer prova de concurso. São 78 incisos que, para as carreiras policiais, você precisa ler a literalidade da lei. Beleza, só que ficou faltando ainda, no artigo 5º, o inciso 68 em diante. O artigo 5º, inciso 68 em diante, até o 73 mais precisamente, ele vai tratar dos remédios constitucionais. E aí eu vou rememorar um assunto que eu já tratei com você, mas que é essencial como introdução aos nossos remédios constitucionais. Se você for olhar, e por favor faça isso agora, do título 2 da Constituição Federal, você vai ver direitos e garantias fundamentais. Então está previsto no tema, no título 2 da Constituição, direitos e garantias fundamentais. Beleza, qual que é a diferença, como introdução, entre direitos e garantias fundamentais? É isso que nós vamos tratar agora. Então olha só, direitos versus garantias. Título 2 da Constituição vai falar dos direitos e garantias fundamentais. Qual que é a diferença, já que as normas constitucionais não vão tratar diferente, com a nomenclatura diferente, designando o mesmo termo. Não, a Constituição não contém palavras inúteis, então eu preciso fazer uma diferenciação entre os termos. Vamos lá. Os direitos são bens ou vantagens previstos em normas. Então, por exemplo, eu tenho aqui artigo 5º, inciso 4º, olha só. Eu tenho no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, que você já estudou comigo, o seguinte direito:
a liberdade de expressão. A Constituição vai falar assim, ó, é garantida a liberdade de manifestar o pensamento. É uma cláusula geral de liberdade de expressão, de exteriorizar sua liberdade de consciência. A consciência, aquilo que você pensa, é absolutamente impunível. Na minha consciência eu posso ser racista, eu posso querer matar todo mundo, é a mesma coisa da cogitação no intercrimes. Não é punível, não há responsabilidade só por pensar. Mas quando eu expresso o meu pensamento, eu estou exercendo uma liberdade, que é a liberdade de expressão. Beleza. E garantia? Garantia é uma norma que não existe de forma autônoma. É uma norma instrumental, é uma norma secundária. Por que ela não existe de forma autônoma? Ela é instrumental, ela é secundária. Porque ela vai instrumentalizar esse direito, ou seja, esse bem, essa vantagem prescrito, previsto na norma. Então, garantias são normas instrumentais. São normas instrumentais ou assecuratórias. Pode vir esse termo também na sua prova. Assecuratórias. As normas instrumentais ou asseguratórias, elas vão efetivar, elas vão conferir efetividade ao direito. Então, na mesma esteira do artigo 5º, inciso 4º, se eu tenho que é livre a manifestação do pensamento, ao mesmo tempo é vedado o anonimato. Então, olha só. Também no artigo 5º, inciso 4º, a parte final do artigo vai falar que é vedado o anonimato. Mas, professor, eu até entendi a diferença entre direito e garantia, mas eu não entendi por que a vedação ao anonimato é uma garantia. Por quê? Eventualmente, eu posso me exceder nessa liberdade de expressão, eu posso abusar desse direito. E o abuso do direito, como nenhum direito é absoluto, que é o princípio da relatividade, como característica de todo direito fundamental, nenhum direito fundamental é absoluto. E como a liberdade de expressão também não é absoluta, se eu me exceder nesse direito, isso pode ensejar uma responsabilidade. E o artigo 5º, inciso 6º, vai falar a responsabilidade que isso vai ensejar. Uma responsabilidade civil por indenização por dano material, moral ou à imagem, ou o direito de resposta, ou até uma responsabilização penal. Tá, mas eu ainda não entendi. Então o anonimato, ele vai garantir a responsabilização pelo excesso no abuso desse direito. O anonimato, aliás, a vedação ao anonimato, então, garante a responsabilidade, o que dá efetividade à própria liberdade de expressão. Beleza? Então a vedação ao anonimato é uma garantia, é uma norma instrumental, assecuratória, acessória, que vai instrumentalizar, vai reforçar, vai conferir efetividade a um direito. Na mesma esteira, nós temos o seguinte, o artigo 5º, inciso 7º, o artigo 5º, inciso 7º da Constituição Federal, ele vai garantir a liberdade religiosa. Então vai falar lá, é garantida a liberdade de crença. Ele vai falar assim, ó, é garantida a liberdade de convicção, a liberdade de crença, a liberdade religiosa, sendo assegurado na forma da lei a proteção ao culto e suas liturgias. Então olha só, no mesmo dispositivo, aqui no meu exemplo, no mesmo dispositivo, que é o artigo 5º, inciso 5, 6, 7, eu tenho aqui a proteção ao local de culto e suas liturgias. Perceba, então, que isso é uma garantia à própria liberdade religiosa.
é uma garantia à proteção ao culto, ao local de culto e suas liturgias, é uma garantia à própria liberdade religiosa como um direito. Então, enquanto o direito concede um bem, uma vantagem, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à manifestação do pensamento, vedação à prisão, salvo no caso de flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial. Beleza. A garantia é uma norma instrumental. Ela não existe por si só, porque ela visa conferir efetividade, a reforçar um direito já existente. E aí eu tenho inúmeros exemplos, por exemplo, um outro, o artigo 5º, inciso 14, que fala que é garantido o direito à informação. Só que se resguarda o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Então, o direito de informação jornalística. O jornalista, então, vai escrever no blog dele uma matéria. E para assegurar esse direito, é resguardado o sigilo da fonte. Então, resguardar o sigilo da fonte é uma garantia da liberdade de informação. Beleza? Direito e garantia. O que vocês confundem? Você acha que toda garantia é um remédio constitucional? Não. Olha só, direito e garantia, isso pode cair na sua prova? Cai. Vamos aprofundar um pouco. Se sua prova cair um pouco mais aprofundada, as garantias, elas podem ser divididas assim, ó. Garantias em sentido amplo ou garantias em sentido estrito. Beleza. Garantias em sentido amplo são chamadas de garantias institucionais. Garantias em sentido amplo, galera, são instituições criadas pela Constituição Federal que vão resguardar direitos, que vão conferir efetividade a direitos. Por exemplo, o Ministério Público. O Ministério Público, entre uma das funções previstas lá no artigo 129 da Constituição Federal, por exemplo, é resguardar o patrimônio público. Então, o Ministério Público é uma instituição constitucional que vai garantir determinados direitos fundamentais. O Ministério Público, a Defensoria Pública prevista no artigo 134, ela vai conferir garantia a que direito? Ao direito enumerado no artigo 5º, que confere aos necessitados o acesso ao poder judiciário de forma livre. Então, os necessitados, os pobres, eles terão assistência integral e gratuita, assistência jurídica integral e gratuita. Esse direito, assistência jurídica integral e gratuita, vai ser garantido pela Defensoria. Garantias em sentido amplo. Eu tenho, inclusive, aqui a imprensa livre. Já caiu em prova isso aqui. A imprensa livre, e isso está em alta diante de fake news. A imprensa livre também é uma garantia. Vai garantir o quê? O direito à informação. Beleza? E garantias em sentido estrito. Aqui, essas garantias em sentido estrito, nós temos o quê? Por exemplo, essas garantias aqui. Essas garantias que eu acabei de falar. Então, nós temos garantias previstas na Constituição Federal ou até em lei, e mais os remédios constitucionais. Botei RC. Garantia em sentido estrito. São todas as outras. São todas as outras. E aí vamos para o remédio constitucional de uma vez, que é o tema da nossa aula. Remédio constitucional. Qual que é a diferença, então, entre remédio e garantia? Qual é a diferença entre remédio e garantia? É minha dúvida agora com vocês. Remédio constitucional é uma espécie de garantia. É sua primeira anotação. Então, remédio constitucional é uma espécie de garantia. Uma espécie de garantia. Tá, mas qual que é a diferença, então, entre remédio e direito? Ainda não entendi. Entre remédio e garantia, desculpa, ainda não entendi. O que acontece é que o remédio constitucional é uma ferramenta processual. Então, olha aqui, é uma ferramenta processual. Como assim, professor? O remédio constitucional é a possibilidade de você bater na porta do judiciário para garantir um direito. Isso que perfectibiliza
os remédios constitucionais. Isso que caracteriza os remédios constitucionais. É uma ferramenta processual, é uma possibilidade da Constituição Federal de você bater na porta do judiciário e reclamar um direito. Por isso que é chamado de remédio. É uma espécie de garantia e essa garantia visa tutelar um direito em juízo, falando de forma mais complexa, mais do direito. Beleza? Então, remédio constitucional, você bate na porta do judiciário reclamando um direito, um bem, uma vantagem prescrita, prevista na norma constitucional. Agora você já sabe tudo de direito, garantia e remédio, não dá para errar. A partir daí, então, vamos começar os remédios em espécie. Se liga, quais são os remédios constitucionais previstos na Constituição Federal? Habeas corpus, mandado de segurança coletivo, ação popular, habeas data e mandado de injunção. Beleza, são 6. Na sua prova pode cair um 7º, a ação civil pública. Então anota aí que a ação civil pública, para a maioria da doutrina, é um remédio constitucional, em que pese não está no artigo 5º. Então eu não vou tratar dele, beleza? Ação civil pública. Tranquilo. Vamos então ao habeas corpus, o mais famoso dos remédios constitucionais. Olha só. Vamos aqui. Surgimento. O surgimento do habeas. E calma, vamos para a etimologia da palavra. Habeas corpus é um termo em latim. É um termo em latim que diz respeito assim, ó, dá-me o corpo. É uma expressão em latim gigantesca. Dá-me o corpo que foi violado por ato ilegal. Então, resumiram para habeas corpus, dá-me o corpo. Expressão em latim. O surgimento do habeas corpus é na Carta Magna de 1215. Aqui a gente fala num constitucionalismo da Idade Média. Nós estamos no século XIII, na Inglaterra, onde o rei João Sem Terra limitou seus poderes diante dos barões feudais. E aqui começou a se efetivar regras respeitando, protegendo a liberdade de locomoção. É lógico que não de todo mundo, mas só da alta sociedade ali, que era o clero e a nobreza. Carta Magna de 1215, nós temos ainda, além da Carta Magna, nós temos o habeas corpus, eu vou botar assim, ó, HC, Habeas Corpus Act de 1689, também na Inglaterra, onde tivemos aí o início de fato dessa ação que vai proteger a liberdade de locomoção aqui na época das monarquias absolutas na Inglaterra, onde já se iniciava um momento de revolução inglesa, conferindo ênfase ao parlamento sobre o rei que tudo podia à época. Beleza? Habeas Corpus Act, 1689. No Brasil, ele surgiu pela primeira vez na nossa Constituição Federal de 1891. E nesse momento aqui, uma curiosidade, nessa nossa Constituição, que já era uma Constituição republicana aqui, o que nós tivemos? Nossa primeira Constituição republicana, o que nós tivemos? A lei brasileira do habeas corpus. Porque o habeas corpus, nessa época, ele não protegia só, e você já sabe, quando eu falo em habeas corpus, você já sabe, que é um remédio que vai proteger a liberdade de locomoção. Ele não protegia só a liberdade de locomoção, como qualquer direito. Por isso que foi chamado de lei brasileira, teoria brasileira do habeas corpus, porque tutelava qualquer direito, como se fosse um mandado de segurança, tutelando qualquer direito, inclusive da liberdade de locomoção. Beleza. Vamos aqui, então, para o direito protegido. Qual é o direito protegido no habeas corpus? O direito protegido é, só fazer uma menção ao artigo, que eu ainda não botei, nós estamos aqui no artigo 5º, inciso 68, 50, 65, 68. Artigo 68 da CF. O direito protegido é a liberdade de locomoção ou liberdade ambulatorial, também conhecida como liberdade ambulatorial, prevista no artigo 5º,
inciso 15 da Constituição Federal. Lá você vai ver que é garantido a qualquer pessoa o direito de ir, vir e permanecer com ou sem os seus bens em território nacional em tempos de paz. Quando você for ler o artigo 5º, inciso 15, cuidado com isso, em tempos de paz. Por quê? A liberdade de locomoção pode ser restringida, por exemplo, quando estivermos diante de estado de sítio e estado de defesa. Então, em tempos de paz, é garantida a liberdade de locomoção. E o habeas corpus nada mais é que um direito que vai que é uma garantia que vai proteger essa liberdade de ir e vir e permanecer, liberdade ambulatorial. Vamos às nomenclaturas aqui. Quais são as nomenclaturas? Nós temos 3 possibilidades no habeas corpus. Quando eu vou impetrar o habeas corpus, a nomenclatura é impetrar. Quando eu vou impetrar o habeas corpus, eu tenho a figura do impetrante, o cara que bate lá na porta do Poder Judiciário, o paciente, que é a pessoa que recebe esse remédio, o nome é esse mesmo, paciente. É a pessoa humana que recebe o remédio, habeas corpus. E a autoridade coatora. Olha só, impetrante, olha as nomenclaturas. Impetrante é quem bate na porta do Poder Judiciário, quem impetra o habeas corpus. Quem que pode ser o impetrante? Qualquer pessoa. A legitimidade é universal. Então, bota isso aqui, ó. A legitimidade é universal. Então, quem pode impetrar o habeas corpus? Pessoa física pode? Pode. Inclusive estrangeiro? Pode. Em favor dele mesmo e em favor de outra pessoa. Beleza? Pessoa física, estrangeiro, qualquer pessoa, não depende de capacidade, analfabeto, pessoa que está fora do seu exercício dos direitos políticos, qualquer pessoa. Pessoa física mais pessoa jurídica. Só que, olha a ressalva, pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus? Pode impetrar. E isso é questão de prova e a galera dá uma congelada, dá um frio na espinha quando cai assim, ó, pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus. Cara, puta que pariu. E aí? E agora? Pode. Impetrar pode, mas sempre em favor de pessoa jurídica. Então, pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus? Pode. Sempre em favor de pessoa física. Pessoa jurídica, então, vai impetrar habeas corpus em favor de pessoa física. Lógico, porque pessoa jurídica, apesar de ser titular de direitos fundamentais, não tem, por exemplo, o direito à liberdade de locomoção. Eu nunca vi o Alfacom andando na rua aí, liberdade ambulatorial. Não existe. Então pode impetrar? Pode, em favor de pessoa física, de pessoa humana. Beleza? Então a legitimidade é universal. E olha o lance aqui interessante, é que não precisa de advogado. É o único remédio constitucional que não vai precisar de advogado, tá? Todos os outros precisam. Não precisa de advogado. Esse nome pode cair de outro jeito na sua prova. Não precisa de capacidade postulatória. É a mesma coisa. Não precisa de capacidade postulatória. Ou seja, não precisa de advogado. Beleza? Só há uma ressalva aqui. O habeas corpus pode ser impetrado por pessoa física, nacional ou estrangeiro? Pode. Só que o estrangeiro, ele pode impetrar o habeas corpus, mas desde que em língua portuguesa. Então anota aí, só tem 2 requisitos do habeas corpus. Língua portuguesa e não pode ser anônimo. Língua portuguesa e não pode ser anônimo. Beleza. Quem que é o paciente? Que é a pessoa que tem sua liberdade de locomoção restrita por ilegalidade ou abuso de poder. Quem que é esse cara aqui? O paciente tem que ser pessoa humana, qualquer pessoa. Então se liga, o artigo 5º caput da Constituição Federal vai falar que os direitos individuais são extensíveis a brasileiros e estrangeiros residentes no país. Mas lembra que essa interpretação é ampliativa, para abarcar toda e qualquer pessoa com fundamento na dignidade da pessoa humana e na universalidade dos direitos fundamentais. Então, qualquer pessoa, estrangeira ou nacional, apátrida, aquele cara que nem nacionalidade tem, beleza? Qualquer pessoa humana. Tranquilo, o que mais? Nós temos aqui no final a autoridade coatora. A autoridade coatora. Quem que é essa autoridade coatora? É o poder público de forma geral, o poder público ou até mesmo o particular que pratica a ilegalidade ou abuso de poder. Então anota aí, o habeas corpus, a autoridade coatora, pode ser poder público ou
Pessoa jurídica de direito privado, pessoa física particular. Então, olha só. O poder público ou particular. Me dá um exemplo aí, professor, de particular. Poder público eu já sei. Por exemplo, o delegado policial, o delegado de polícia que faz um flagrante quando não tem hipótese flagrancial. O crime aconteceu tem 3 dias, sei lá, não tem nenhuma situação flagrancial. E aí? Não teve perseguição, não teve nada. O delegado foi prender em flagrante o cara. A autoridade coatora. Então, olha só, poder público ou particular. E o particular? O diretor do hospital que não dá alta ao paciente enquanto ele não pagar a dívida lá no hospital. Uma ilegalidade, um abuso de poder, a liberdade de locomoção praticado por um hospital particular. Não deixa o cara ter alta. Restrição ilegal à liberdade de locomoção. Se liga aqui, o habeas corpus está previsto no Código de Processo Penal também, no artigo 647, salvo engano, e diante. 600 e pouco ali do Código de Processo Penal. Só que não é uma ação eminentemente penal. Olha que interessante, eu sou palmeirense. E aí o que acontece? Lembra do Gustavo Scarpa? O Gustavo Scarpa jogava no Fluminense. E aí o que acontece? O Gustavo Scarpa, ele estava com problemas trabalhistas lá no Fluminense e o Fluminense não queria liberar ele. Aí o que aconteceu? Olha o que o Gustavo Scarpa fez. Impetrou um habeas corpus para conseguir a liberação do Fluminense para poder negociar com outro time. Olha que loucura. E o Tribunal Superior do Trabalho concedeu esse habeas corpus. Então não é uma ação exclusivamente penal. Só uma curiosidade aqui. Beleza? Olha só, vamos dar uma lida então no artigo, no remédio constitucional habeas corpus que está no seu slide aí. Olha lá. Olha lá. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém, quem que é o alguém? É o paciente, então é pessoa humana, está lá no quadro. Não pode ser pessoa jurídica aqui. Pessoa jurídica não tem liberdade de locomoção. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer. Pausa aqui. Sofrer ou se achar ameaçado de sofrer. Se liga. Esse habeas corpus, então, ele pode ser com 2 finalidades. Ele pode ser um habeas corpus preventivo, também chamado de profilático. Ou ele pode ser um habeas corpus repressivo. No habeas corpus preventivo, tá lá, ó, lá no slide, olha lá no slide de novo. Sempre que alguém se achar ameaçado de sofrer, é o HC preventivo. E quando alguém sofrer, é o HC repressivo. Então, vem comigo aqui. No habeas corpus preventivo, há um risco imediato ou mediato à liberdade de locomoção. Essa pessoa que impetra o HC, o juiz concedendo o HC, vai conferir um salvo-conduto a essa pessoa. Um salvo-conduto. Qual é a hipótese? Por exemplo, o cara vai lá e mete um homicídio, vamos supor. Aí o cara foge, consegue fugir, mas ele percebe que a polícia pode estar atrás dele. Por alguma razão ele impetra o HC e consegue esse HC preventivo. O Lula meteu esse HC já, há tempos atrás. Então, vai sair um salvo-conduto aqui. No HC repressivo, já houve a restrição a essa liberdade de locomoção. Aqui vai sair o quê? Um alvará de soltura. Beleza? Um alvará de soltura. Tranquilo. Voltando lá no slide, você percebe que a violência ou a coação na liberdade, ela tem que se dar por ilegalidade ou abuso de poder. Então, por exemplo, se a prisão foi legal, continha os elementos flagranciais, por exemplo, lá do 302, o delegado observou todas as formalidades, está tudo certo. Está tudo certo, não há que falar em ilegalidade ou abuso de poder. Então, a prisão tem que ser ilegal ou por abuso de poder. Olha só, galera, vem comigo aqui no slide que eu vou te mostrar que o habeas corpus, vou botar aqui só aqui no quadro, rapidinho, ó, vem aqui, ó. O habeas corpus é gratuito. O HC é ação gratuita. Ele e o habeas data vão ser gratuitos. HC é ação gratuita, beleza? O habeas data também é, mas daqui a pouco eu falo. Então, olha só. No slide, você vai ver o seguinte aqui, ó. Olha o artigo 142, parágrafo 2º. Não cabe habeas corpus em relação a punições disciplinares militares.
Artigo 142, parágrafo 2º, você que vai fazer prova da Polícia Rodoviária Federal, isso cai no ponto Forças Armadas. Se liga, não cabe, vamos fazer uma distinção que a doutrina faz, não cabe habeas corpus em relação ao mérito das punições disciplinares militares. Lembrando que essas punições disciplinares, elas foram extintas para os militares estaduais, ela ainda existe para os militares da União. Mas beleza. O mérito não pode ser discutido em habeas corpus dessas punições disciplinares militares. Então o cara foi preso lá, vamos supor, porque ele não fez a faxina. Estou imaginando, eu não sei nada de legislação militar. Mas vamos supor que ele estava fazendo uma faxina, ele tinha que fazer uma faxina e ele não fez. Por isso ele foi preso. Não cabe discutir o mérito, ou seja, a prisão porque ele não fez faxina. Isso eu não posso discutir em habeas corpus. Mas vem comigo no slide. Pressupostos de legalidade, olha isso, pressupostos de legalidade podem ser discutidos em habeas corpus. Como assim, professor? Se liga aqui. Olha só, então eu não posso discutir que não fazer faxina vai levar à prisão do soldado lá do exército. Isso eu não posso discutir. Mas eu posso discutir o seguinte: realmente, não faxinar vai levar à prisão, mas quem pode aplicar essa pena é o tenente. Não, vamos supor, é o capitão. É o capitão que pode aplicar a pena de prisão, sei lá, de um dia, do soldado que não fez faxina. Só que quem que aplicou essa pena? O tenente, que é abaixo, hierarquicamente inferior ao capitão, na minha hipótese, no meu exemplo. Isso eu posso discutir. Eu posso discutir que a pena eventual, por exemplo, é de 1 a 5 dias. O capitão lá aplicou a pena de 7 dias, passou o prazo previsto para a sanção. Então, pressupostos de legalidade eu posso discutir em habeas corpus. O que eu não posso discutir, e que é o que determina o 142, parágrafo 2º, no seu slide, é o mérito dessas punições. Muito atenção com isso. Beleza? Vamos mais. Olha só, não cabe habeas corpus, isso aqui é muito importante. Quando já extinta a pena privativa de liberdade, por óbvio, porque não há mais risco à liberdade de locomoção. Então, vem comigo, todas as hipóteses de não cabimento de habeas corpus vão se dar pela hipótese de não se discutir mais liberdade de locomoção. Então, quando extinta a pena privativa de liberdade, não tem habeas corpus. O que mais? Quando se aplica a pena de exclusão do militar, perda de patente ou de função pública. Mais uma vez, não se discute aqui liberdade de locomoção, então não cabe habeas corpus. Não cabe habeas corpus contra pena só de multa. Então, se tiver uma infração penal cuja pena seja só multa, sem detenção, sem reclusão, não cabe habeas corpus. Assim como não cabe habeas corpus para infração cuja pena seja só pena pecuniária. Mais uma vez, não tem risco à liberdade de locomoção, então não cabe habeas corpus. Essas 3 súmulas do STF são importantes, mas tem outros exemplos que eu peguei de jurisprudência. Olha comigo aí. Não cabe HC contra restituição de coisas apreendidas. Porra, eu apreendi seu carro. O carro tem liberdade de locomoção? O carro não é pessoa humana. E para ser cabível habeas corpus, eu preciso que seja uma pessoa humana. E eu preciso que tenha risco direto ou indireto à liberdade de locomoção. A apreensão de carro não está na parada. O que mais? Vai no slide. Quem não pode mais, aonde mais não é cabível habeas corpus? Reverter pena de cargo, de perda do cargo. Também não tem restrição à liberdade de locomoção. Apreensão de documentos, também não cabe. Discutir direito de visita do preso. O diretor do presídio negou visita à mãe. A mãe vai em petro habeas corpus. Pode, de jeito nenhum, não se discute liberdade de locomoção. Trancamento do processo de impeachment. E perda dos direitos políticos. Aqui os dois estão atrelados. Processo de impeachment é aquele crime de responsabilidade que estão sujeitos a altas autoridades, como, por exemplo, o presidente da República. Está lá no seu artigo 85 da Constituição Federal. O presidente da República pode ser responsabilizado por crime de responsabilidade e quem irá julgá-lo é o Senado Federal, após a autorização da instauração do processo por 2/3 da Câmara. Depois dá uma olhada, se você for fazer prova da PF, isso cai para PF, para PRF. Ou outros concursos, lógico, policiais que têm isso aí. Não cabe nesse processo de impeachment, pelo crime de responsabilidade, porque apesar de ter o nome crime, isso não é propriamente um crime, é uma infração política administrativa, que está sujeita à perda do cargo
e a inabilitação para o exercício da função pública por 8 anos. Então não tem restrição à liberdade de locomoção, por isso que não cabe HC. Vamos mais no slide. Cabe habeas corpus. Olha só, isso é uma jurisprudência nova. Para questionar, para discutir medida protetiva de urgência. Por quê? Agora vem comigo aqui. O tão só fato de descumprir medida protetiva de urgência, lá na Lei Maria da Penha, já gera prisão. Beleza? Por isso que cabe habeas corpus para questionar medida protetiva de urgência. O descumprimento da medida é um crime autônomo previsto lá na Lei Maria da Penha. O que mais? Contra a instauração de inquérito, contra indiciamento e inquérito policial para discutir prova ilícita, contra quebra de sigilo bancário e fiscal. Todas essas hipóteses aqui há risco mediato ou indireto. Mediato ou indireto à liberdade de locomoção. Beleza. E aí agora nós vamos pro mandado de segurança. Olha só, o mandado de segurança, vou apagar aqui rapidinho. O mandado de segurança, ele está previsto no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Ele vai proteger um direito líquido e certo. Olha só, mandado de segurança. Previsto no artigo 5º, inciso 69. 69 da Constituição Federal. Ele vai proteger um direito líquido e certo. Proteção a um direito líquido e certo. Ou seja, é qualquer direito. Só que essa ação constitucional, ela é residual. Por quê? Olha só. A ação é residual. Por quê? Se for cabível habeas corpus ou habeas data, não vai ser possível impetrar o mandado de segurança. Então, não será cabível se o direito líquido e certo, eventualmente, se o direito for liberdade de locomoção, porque nessa hipótese cabe habeas corpus, ou o direito à informação de caráter pessoal, onde seria cabível aí o habeas data, nós vamos ver daqui a pouco. Beleza? E esse direito é qualquer direito, salvo liberdade de locomoção ou direito à informação. E esse direito, ele não depende, ele não pode ter dilação probatória. O que é isso? Esse direito, ele tem que ser líquido e certo. Ele tem que ser uma prova pré-constituída, normalmente uma prova documental. Normalmente uma prova documental. Existe uma lei que vai reger o mandado de segurança. Olha só, vamos lá no nosso slide. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, olha como ele é residual, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Beleza? Então, tanto faz se for pessoa jurídica no Estado ou alguém no exercício de função pública, como, por exemplo, concessionárias, permissionárias de serviço público. A lei, concessionárias. A lei, ela ainda vai equiparar as autoridades também que se consideram órgãos de partidos políticos, administradores de entidades autárquicas, dirigentes de pessoas jurídicas ou pessoas naturais. Olha só, vem comigo aqui. Só vai cair a Lei 12.016 se fizer menção expressa no edital. Então eu só estou botando os principais pontos da lei. Se tiver só a Constituição no seu edital, estuda só a Constituição, tá? Olha lá, vem comigo de novo. Não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionária de serviço público. Estou botando os principais tópicos da lei, beleza? Olha só, não vai ser concedido o OMS contra ato que não caiba recurso administrativo com efeito suspensivo independente de caução. Onde mais não cabe MS? Decisão judicial de que não caiba recurso recurso com efeito suspensivo.
E decisão judicial transitada e julgado também não cabe mandado de segurança. Beleza? E ele deve ser impetrado num prazo decadencial de 120 dias. São os principais tópicos. Fora isso, galera, vai cair mesmo a Constituição Federal, a letra seca da lei. Fechou? E o mandado de segurança coletivo? Esse cai, olha só. O mandado de segurança coletivo, vem no slide aí. Ele pode ser, o mandado de segurança coletivo, ele só difere do mandado de segurança individual pelo objeto tutelado, pelo direito tutelado e no que se refere aos legitimados. O resto é tudo igual. É o mesmo direito líquido e certo que é responsável a autoridade pública ou pessoa jurídica no exercício da função pública. Olha lá quem são os legitimados. Partido político com representação no Congresso Nacional, basta um representante para se configurar esse requisito. Então, um deputado federal, um senador já dá para impetrar o MS coletivo. Quem mais? Organização sindical, sindicatos, entidades de classe e associação. Só que para a associação exige-se um requisito. Tem que estar legalmente constituído em funcionamento há pelo menos um ano. Muito cuidado com isso aqui. Em defesa do interesse de seus membros ou de associados. Então se liga, vem comigo aqui. A Constituição anual só vale para a associação. Então partido político, entidade de classe e entidade sindical podem impetrar o mandado de segurança coletivo, de qualquer forma. A associação precisa estar constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Então essa Constituição anual só vale para a associação. No concurso eles vão querer trocar isso, falar que o partido político tem que estar há pelo menos um ano, a entidade sindical tem que estar constituída há pelo menos um ano. Não, esse requisito é só para a associação, beleza? Olha só, coloquei aqui, pontuei os direitos protegidos, que podem ser direitos coletivos e direitos individuais homogêneos. Depois vocês dão uma lida aí no artigo 21, parágrafo único, bate uma foto aí, beleza? Então, dentro da diferença entre direito, garantia e remédio, nós temos a seguinte terminologia, a seguinte expressão, que é cotidianamente falada pelos doutrinadores. Para todo direito, há uma garantia que o assegura. E para toda garantia, há um remédio constitucional que torna a garantia eficaz. Por quê? Se eu não tiver o remédio constitucional para tornar eficaz a garantia, essa garantia é estéril. Por exemplo, a lei fala que é garantida a liberdade de locomoção, é um direito. Vamos a uma garantia, a Constituição fala no artigo 5º, inciso 61, que ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Isso é uma garantia. Só que, e se a polícia militar te prender sem ordem judicial e sem flagrante delito? Se não existisse o remédio constitucional, essa garantia não ia valer de nada, ia ser estéril. Então, para tornar a garantia efetiva, a gente tem o habeas corpus, beleza? Direito, garantia e remédio a gente viu habeas corpus e a gente viu o mandado de segurança individual e coletivo. A partir de agora, então, a gente vê a habeas data. É um remédio constitucional que tem previsão na Constituição Federal e é novo. Não existia nas constituições federais anteriores o habeas data. É novidade, assim como o mandado de injunção. Então, o mandado de injunção e o habeas data são remédios constitucionais que se traduzem em ferramentas processuais novas na Constituição Federal de 88. Não existiam esses remédios constitucionais antes da Constituição de 88. Beleza? Então, é a primeira informação que você tem. Habeas data. Remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal. Você já tem as seguintes informações na cabeça. O habeas corpus vai proteger a liberdade de locomoção. O mandado de segurança vai proteger um direito líquido e certo, desde que não seja liberdade de locomoção, porque aí vai caber habeas corpus, e desde que não seja habeas data. Qual é o direito protegido pelo habeas data, então? É o direito à informação. Mas não é qualquer informação, é o direito à informação pessoal, da pessoa do impetrante. Então, olha só, o que é o direito de informação? O artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal, ele vai falar assim, ó, que é garantido o direito de informação, sendo resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. O artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, vai falar assim, ó, que o poder público, que vai ser exigido do poder público informações
de caráter pessoal, de caráter geral, de caráter público, que serão prestadas na forma da lei, ressalvadas aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Essa informação que o habeas data visa proteger não é qualquer informação, não é informação de interesse público, não é informação de interesse geral, é uma informação personalíssima, é uma informação cujo titular dela é a pessoa do impetrante. Muito cuidado com isso. Esse é o erro principal no habeas data. Então, olha só. Habeas data. Direito protegido. O direito protegido é o direito à informação. Mas veja bem, e isso é questão de prova, não é qualquer informação, é a informação de caráter, vou continuar aqui, ó, informação de caráter pessoal. É o direito à informação, então, de caráter pessoal, no que se refere à pessoa do impetrante. A pessoa do impetrante. Então, ó, no que se refere à pessoa do impetrante. Então, não entra aqui. Não entra. O que não entra? O direito de obtenção de certidões. Previsto no artigo 5º, inciso 10, 20, 30 e 4, a linha B da Constituição Federal. Lá no artigo 5º, inciso 34, nós temos a obtenção de certidões independe do pagamento de taxas. Que se refere, para que eu vou obter certidão? Para a defesa de direitos e para esclarecimentos de situação de interesse pessoal. Então, o que a prova cobra? Cabe habeas data para assegurar o conhecimento do direito de informação pessoal de certidões. Não, certidão não. Ainda que for de caráter pessoal. Eu sou delegado de polícia. O cara vai lá na minha delegacia e fala assim, me vê, delegado, uma certidão de antecedentes criminais. Essa informação é pessoal? É, porra, é uma certidão negativa, é do cara lá. Só que é uma certidão, não é uma informação de caráter pessoal. Então, constantemente isso cai em prova. Não cabe habeas data, vou botar não entra não, porra, não cabe habeas data, ó. Não cabe HD no caso de direito à obtenção de certidão, ainda que se for de caráter pessoal, beleza? Certidão, em qualquer hipótese, não cabe. Não cabe o HD quando houver o direito à informação de caráter público. Ou geral, do artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal. O direito à informação de caráter público ou geral, não pode. A informação tem que ser de caráter pessoal. Beleza? Nessas hipóteses aqui vai caber mandado de segurança. Nessas duas hipóteses cabe mandado de segurança, beleza? Direito de certidão não cabe, direito à informação não cabe, direito de petição. Eu peticionei lá, indeferiram de plano minha petição, peticionei aos poderes públicos. Cabe o quê? Mandado de segurança e não habeas data. Essa informação vai estar onde? Olha só, essa informação aqui, segundo o artigo 5º, inciso 72, ela vai estar onde? Ela vai estar em registros de bancos de dados. De caráter público, ou de entidades governamentais de caráter público. Bancos de dados público, peraí, eu errei aqui, ó. Bancos de dados público
ou informação de entidades particulares com caráter público. Beleza. Só que olha só, ainda cabe o habeas data em outra situação, para conhecer essa informação e para retificar os dados também cabe. Então olha só, vou colocar aqui, ó, também cabe habeas data, cabe HD, para o quê? Para você conhecer essa informação. Eu quero conhecer, eu não tenho conhecimento dessa informação. Então cabe o habeas data para conhecer ou retificar essa informação. Que informação? Aquela lá, informação de caráter pessoal da pessoa do impetrante. Então vamos dar uma lida no artigo que fica mais fácil. Olha só no seu slide. Conceder-se-á habeas data. Olha lá. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, essa informação, então, ela é personalíssima. Ela é uma informação personalíssima, de caráter pessoal, da pessoa do impetrante. Aonde que está essa informação? Registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter privado, de entidades privadas de caráter público. Por exemplo, o SPC, Serasa. São entidades privadas, mas que a informação veiculada nesse registro é de caráter público. Então, eu poderia impetrar um habeas data para conhecer a informação constante lá no SPC, se eu sou ou não devedor. Beleza? E, além de assegurar, para assegurar o conhecimento, nós temos a hipótese também de retificar os dados, desde que não se prefira fazer por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então vem comigo. Quando que vai caber o habeas data? Para conhecer ou retificar informações. Qual informação? Informação de caráter pessoal, da pessoa do impetrante. Aonde que está essa informação? Entidades de caráter público ou entidades de direito privado, mas essa informação seja de direito público, como o SPC, como o Serasa. Olha só, vem comigo no slide que eu vou te mostrar uma outra hipótese, mas essa hipótese está prevista na lei de habeas data, na lei 9.507. Então, além de conhecer, além de impetrar o habeas data para conhecer a informação, retificar a informação, a lei nova também pode impetrar o habeas data para anotar alguma informação que obviamente não exista nesse assentamento de banco de dados. Então olha lá, o inciso 3º, para a anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável que esteja sob pendência judicial ou amigável. Beleza, pessoal? Esse então é o habeas data. Tem então essa lei, que é a lei 9.507, aqui ó, a lei 9.507. Mas o que acontece? Essa lei só cai para você se houver menção expressa no edital. Beleza? Muito cuidado com isso. Então, para que serve o habeas data? Assegurar a informação, aqui ó, conhecer a informação, retificar a informação ou anotar. A anotação está prevista na lei e não na Constituição Federal. Beleza? Essa anotação está prevista na Lei 9.507 e não no artigo 5º, inciso 72. Tranquilo. Vamos para o próximo remédio constitucional, que é o mandado de injunção. O que é isso aqui? Mandado de injunção. Mandado de injunção, assim... Ah, esqueci de falar só um negócio aqui, ó. Peraí, só anota isso aqui. O habeas data é uma ação gratuita. É ação gratuita. Precisa de advogado, tá, pessoal? Só quem não precisa de advogado é o habeas corpus. Assim como o habeas corpus também é gratuito, beleza? Esqueci só dessa informação aqui, ó. É gratuita. É uma ação constitucional, é um remédio constitucional gratuito. Habeas data. O mandado de injunção, voltando então, é um remédio constitucional novo. Ele não existia nas constituições passadas. Ele veio então com o advento do poder constituinte originário da nossa CF de 88. Para que serve esse mandado de injunção? Olha só, aqui
eu vou precisar voltar com você lá na eficácia das normas constitucionais. A classificação de José Afonso da Silva me remete a 3 classificações quanto à eficácia das normas constitucionais. Normas constitucionais de eficácia plena, que têm aplicabilidade direta, imediata e integral. Desde o momento que entram em vigor, já estão aptas a surtir todos os seus efeitos produzidos na lei. Então, por exemplo, são poderes independentes e harmônicos entre si, o executivo, o judiciário e o legislativo. Eficácia plena. Eficácia contida. Também tem aplicabilidade direta e imediata, mas possivelmente não integral, porque a lei, a Constituição Federal permite que a lei infraconstitucional, abaixo da Constituição, reduza o seu conteúdo. Então, por exemplo, o artigo 5º, inciso 13, vai falar que é livre o exercício de qualquer exercício, trabalho ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, o que a Constituição Federal fala? Lei, você pode reduzir o conteúdo do direito do trabalho regulamentando algum trabalho onde houver perigo potencial lesivo no exercício dessa atividade. Então, por exemplo, a gente tem o exame da OAB para exercer a carreira de advogado. É uma lei que reduz o conteúdo da liberdade de profissão. É uma norma constitucional de eficácia contida. Aqui, no mandado de injunção, ele vai ter como objeto, e eu já vou colocar isso, o objeto do mandado de injunção, olha aqui, ó. O objeto do mandado de injunção é a norma constitucional de eficácia limitada. Então você precisa saber disso. É um pouco teórico, é um pouco doutrinário, mas você precisa saber. O que são as normas constitucionais de eficácia limitada? São aquelas que não têm aplicabilidade direta, imediata e integral, porque elas precisam de uma lei para que lhe dê integralidade, para que lhe dê efetividade completa. Então, por exemplo, você tem ali, ó, no caso do habeas data e do habeas corpus, é gratuito o habeas corpus, o habeas data e o que mais é gratuito, segundo a Constituição? As ações necessárias ao exercício da cidadania. Pô, como eu vou ter a gratuidade? Como que eu vou exercer essa gratuidade na minha vida, no dia a dia? Eu preciso de uma lei falando quais são os atos necessários ao exercício da cidadania que são gratuitos. É uma norma constitucional de eficácia limitada. Quer ver outra norma constitucional de eficácia limitada? Artigo 37 da Constituição Federal, inciso 7º, greve dos servidores públicos. É garantido a greve dos servidores públicos. Tá, como é que eu vou exercer isso? Eu preciso de uma lei para regulamentar a greve dos servidores públicos. Então, o mandado de injunção ele vai ser cabível quando houver uma omissão inconstitucional. Vou botar aqui, ó, cabimento do mandado de injunção. Cabimento. Quando houver uma omissão inconstitucional. Ou seja, vou especificar mais. Quando a falta de norma regulamentadora, vamos passo a passo. A falta de norma regulamentadora, como assim, professor? Falta de norma regulamentadora. Tá aqui, ó, nosso exemplo. Vamos para o nosso exemplo sempre. Direito de greve do servidor público. Tá lá, artigo 37, inciso 7º da Constituição. É garantido o direito de greve dos servidores públicos. E aí, como eu vou exercer? Eu preciso, então, de uma norma que regulamente esse direito meu previsto na CF. Então, quando que vai ser cabível o mandado de injunção? Quando a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais. A falta de norma regulamentadora tornou inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais, principalmente aquelas relacionadas à nacionalidade, a nacionalidade, a soberania e a cidadania.
É o conteúdo do artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal. Então, olha só, vem comigo aqui que eu vou fazer uma pirâmide para tentar te explicar de uma forma mais fácil, que eventualmente você não tenha entendido. Olha aqui, a Constituição Federal está aqui, certo? A Constituição Federal está aqui. Aqui eu tenho a norma lá, a lei, que garante o exercício de greve pelos servidores públicos. Mas como eu vou exercer o direito? Não sei. A Constituição Federal delega isso para ser regulamentado aqui, ó, por uma lei. Por isso que se chama que essa lei é infraconstitucional, abaixo da Constituição. A lei vai regulamentar. Só que o que acontece? O Congresso Nacional, que é o responsável por editar lei federal, lê-se, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, ficam omissos. Ficam omissos. E, porra, já que eles estão omissos, já que eles não fizeram a lei, eu não consigo exercitar os meus direitos. Eu não consigo exercitar os meus direitos em razão dessa omissão inconstitucional. Esse é o mandado de injunção, galera. Beleza? Então vamos ler agora a Constituição Federal para ver se fica mais fácil. Olha só. Artigo 5º, inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora, então, qual norma é essa? Essa é uma norma constitucional, o objeto do mandado de injunção é uma norma constitucional de eficácia limitada. É aquela norma que não tem eficácia imediata, ela precisa de uma lei regulamentadora. Então eu tenho uma ausência de norma regulamentadora. E por essa ausência da norma regulamentadora, eu não consigo exercitar os meus direitos e liberdades constitucionais. E também as prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Para quem é de Santa Catarina, NSC é o canal da Globo lá em Santa Catarina, NSC. Beleza? Nacionalidade, soberania e cidadania. Olha só. A Lei 13.300, olha aqui, ó, vem comigo aqui. A Lei 13.300, ela vai regulamentar o mandado de injunção, vai especificar o mandado de injunção. Só vai cair na sua prova se houver menção expressa a ela. E aí eu coloquei no material, no slide, a hipótese do que o juiz vai fazer se eu bater na porta do judiciário e falar assim, ô juiz, porra, tem uma omissão inconstitucional aí. Eu tenho um direito, só que esse direito depende de uma norma regulamentadora e o legislador não editou isso. Em razão dessa omissão do legislador, eu não consigo exercitar o meu direito e liberdade constitucional. Aí eu vou no judiciário. O judiciário, entendendo o estado de mora, o que é o estado de mora? O estado de ausência do exercício da obrigação do Poder Legislativo. A mora do legislador, o não fazer do legislador. Olha o que ele vai fazer. Olha lá, no slide. Reconhecido o estado de mora legislativa, ou seja, a ausência da norma regulamentadora, será deferida a injunção para que, primeiro, o juiz vai determinar um prazo razoável para que edite a norma regulamentadora. Então vem comigo aqui. O juiz vai chegar lá na Câmara de Vereadores, se for uma lei municipal, vai chegar na Assembleia Legislativa, se for uma lei estadual, ou vai chegar no Congresso Nacional, se for uma lei federal, e vai falar assim, ó, faz a lei aí, porque o Diogo impetrou um mandado de injunção e ele não consegue exercitar o direito pela falta dessa norma que vocês têm que fazer. Beleza, e se o legislador não faz essa norma? Vamos para a segunda hipótese. Olha lá, no slide. Se o legislador não faz, estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamadas, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa. Isso aqui se chama de teoria concretista intermediária. A teoria concretista intermediária, e eu vou falar rápido isso aqui, porque na maioria das provas isso não vai cair, só se tiver previsão expressa, a teoria concretista ela vai fazer o seguinte: quando houver mora do legislador, o judiciário vai implementar o direito. Só que intermediária significa o quê? Primeiro eu vou notificar o Poder Legislativo, que está omisso. Se o Legislativo não fizer, aí sim eu vou implementar o direito. Eu quem? O Poder Judiciário. Por isso que a teoria é concretista, porque vai concretizar o direito, o Judiciário vai concretizar o direito, mas de forma intermediária. Primeiro conferindo a possibilidade do Poder Legislativo fazer a lei. Na omissão ainda, aí o Judiciário vai implementar o direito. Fechou, pessoal? Vamos então agora para a ação popular. Falado do mandado de injunção, vamos para a ação popular, lembrando que, via de regra, vocês sempre perguntam isso.
E você está perguntando isso, caso eu já estou respondendo. Via de regra, todo remédio constitucional precisa de advogado. Só o habeas corpus que não vai precisar de advogado, beleza? Muito cuidado com isso. Então vamos lá, já ler a lei da ação popular lá, que prevê a ação popular. Olha lá, artigo 5º, inciso 73. Qualquer cidadão é parte, olha então aqui, ó, primeiro, cidadão. O cidadão então é o legitimado. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Para quê? Para anular um ato. Então vamos aqui no quadro. A ação popular prevista no artigo 5º, inciso 73, ela tem por finalidade anular um ato. Anular um ato lesivo. Esse ato lesivo pode ser o seguinte: quanto ao patrimônio público. O que mais? Vamos dar sequência lá no slide. Ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participa, mais o que? A moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Então, ao patrimônio público, a moralidade administrativa, ao patrimônio histórico e cultural e ao meio ambiente. São esses direitos que o cidadão vai tentar anular. Quem que vai propor, então? O cidadão. Esse cara é o legitimado. Quem que é o cidadão? Via de regra, o cidadão é o nacional que tem a titularidade de direitos políticos. Falar em direitos políticos, falar em sufrágio, olha lá no seu artigo 14 da CF. O sufrágio, ele se subdivide em capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar, e capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado. Se você já tem a capacidade eleitoral ativa, você já pode falar que é cidadão. Como que eu obtenho a capacidade eleitoral ativa? Com o título eleitoral. Então, o que eu preciso provar quando eu for ajuizar a ação popular? Quando eu for bater lá na porta do judiciário, para eu provar que eu sou cidadão, eu vou provar com o título eleitoral. Na petição inicial, eu vou juntar cópia do meu título eleitoral. E aí você já sabe o seguinte, que o voto é facultativo para quem? Para quem que o voto é facultativo? O analfabeto. Então o analfabeto pode ajuizar essa ação popular. Para quem? Para o menor de 16 e 18 anos incompletos. Esse indivíduo, que ainda é adolescente, ele poderia ajuizar a ação popular se, obviamente, representado por advogado. Ele sozinho, sem representação para parte da doutrina. Beleza? Sem representação, sem o seu representante legal, sem seu pai ou sua mãe. Porque ele próprio já é legitimado. Porque tem o voto facultativo e se tiver o título eleitoral, poderá então propor ação popular. Quem não pode então propor ação popular? Quem não pode? Quem que não é cidadão? Por exemplo, o estrangeiro. O estrangeiro não pode, porque o estrangeiro ele não é nacional. E a nacionalidade brasileira, via de regra, é um requisito para a obtenção da cidadania. Salvo os portugueses equiparados. Os portugueses equiparados, aqueles previstos no artigo 12, parágrafo 1º, se houver reciprocidade em favor de brasileiros residentes em Portugal, ele também poderia propor ação popular. Não é o caso porque o Tratado da Amizade não prevê isso. Estrangeiro, então, não pode. Quem também não pode? O Ministério Público. MP, só que se liga, o MP ele não pode propor ação popular. Mas, eventualmente, se o cidadão, no meio da ação popular, abandonar, o MP pode retomar. O Ministério Público não pode entrar com a ação popular, porque ele não é cidadão. Mas ele pode retomar, defendendo aí esses direitos, se o cidadão abandonar. Quem mais que não pode? Pessoa jurídica. Pessoa jurídica não é cidadã. Beleza?
Quem mais que não pode? Pessoas com os seus direitos políticos perdidos ou suspensos. Aquelas pessoas lá do artigo 15 da Constituição Federal. O artigo 15 estabelece que é vedada a cassação de direitos políticos, sendo a perda ou suspensão que vão ocorrer naquelas hipóteses lá: cancelamento de naturalização, improbidade administrativa, condenação criminal transitada e julgada enquanto perdurar os seus efeitos e recusa de cumprir obrigação a todos impostos. Esses caras não podem propor ação popular. Se liga que a ação popular, ela é gratuita. Ela é gratuita. Salvo, tem uma exceção, salvo se o cidadão estiver de má fé. O cidadão que ajuiza a ação popular de má fé, tipo, só para ferrar com o prefeito, só para manchar a imagem do prefeito, já que ele é de outro partido. Nessa hipótese, o que vai acontecer? O cidadão de má fé ele vai ter que pagar custas judiciais e ônus da sucumbência. Então, o cidadão de má fé vai pagar custas judiciais e ônus da sucumbência. Então eu posso falar que a ação popular é gratuita para quem não tiver de má fé, porque quem tiver de má fé, a ação não é gratuita, eu preciso pagar custas judiciais e ônus da sucumbência. A lei, então, que vai reger a ação popular é a Lei 4717 de 65, só que, veja bem, essa lei só vai cair na sua prova se houver menção expressa a ela. Ela tem algumas conotações ali que você estuda em direito administrativo, mas normalmente para carreiras policiais só fiquem com os remédios constitucionais lá da Constituição, a literalidade da lei guardada essas peculiaridades que eu coloquei para vocês, beleza? Eu tenho que falar antes de encerrar o bloco também de um remédio que não é constitucional, é um remédio administrativo que a doutrina vai chamar, olha só, remédio não é constitucional, é um remédio administrativo. Como que é isso, professor? Isso aqui está previsto no artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal. Então, lá no seu artigo 5º, inciso 34, vai ter assim, ó, independe do pagamento de taxas. O quê? O direito de petição. Para quem esse direito de petição? Para os poderes públicos. O direito de petição aos poderes públicos. E o direito de obtenção de certidão também está aqui, mas o remédio administrativo seria esse aqui, o direito de petição. Mas eu vou botar ó, aqui, ó, o direito de obtenção de certidão. Isso aqui, esse direito de petição para a defesa de direitos, ou para ilegalidade ou abuso de poder, ou direito de obtenção de certidão para a defesa de direitos, ou para esclarecimento de situação de interesse pessoal, eles são chamados de remédio administrativo. A obtenção de certidão está aqui também, é divergente, mas o artigo todo estaria como remédio administrativo. E por que administrativo e não constitucional? Porque aqui eu não vou bater na porta do Poder Judiciário, como os remédios constitucionais, eu vou bater na porta de órgãos públicos. Aqui, então, vai ser regido pelo direito administrativo e não pelo direito constitucional. Eu vou peticionar lá o poder público. O direito de petição é a invocação aos poderes públicos sobre algum fato que consiste numa defesa de direitos ou em razão de uma ilegalidade ou abuso de poder. Se liga aqui, olha o que cai. A negativa do direito de petição e a negativa do direito de obtenção de certidão, a administração lá, o órgão público, negou minha petição e negou minha certidão. Contra esses direitos cabe mandado de segurança e não habeas data. Cabe mandado de segurança e não habeas data. Nesse caso aqui, no direito de petição, eu não preciso nem de advogado, porque eu vou na administração pública, eu não vou em juízo. Em juízo, preciso de advogado, preciso de capacidade postulatória. Aqui não, o direito de petição não precisa de advogado, beleza? E esse tema espinhoso, esse tema que o pessoal não gosta muito de falar, é o estudo do artigo 6º da Constituição Federal, mas também do artigo 7º, 8º, 9º e 10º e 11º da nossa CF.
Beleza? Então já passamos aí pela teoria geral dos direitos fundamentais, já tratamos em vários blocos sobre os direitos individuais e espécie. Em aulas passadas tratamos também dos remédios constitucionais, vimos os parágrafos do artigo 5º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, principalmente parágrafo 3º que despenca em prova de concursos policiais, os tratados internacionais de direitos humanos. Agora, passada a teoria geral, passados os direitos individuais, ainda dentro do tema de direitos fundamentais, nós entramos em direitos sociais. E aí, olha só, eu vou fazer uma introdução, que na verdade essa introdução aqui, você já sabe, porque se você assistiu às aulas de teoria geral dos direitos fundamentais, você já sabe quais são os caracteres, quais são as características principais dos direitos sociais. Primeira coisa, voltemos lá à teoria geral dos direitos fundamentais, que classifica os direitos fundamentais ou direitos humanos em gerações ou dimensões. A primeira geração dos direitos fundamentais são o valor liberdade, são direitos civis e políticos, ou seja, na primeira geração, o Estado, para proteger esses direitos, ele só se abstém, ele deixa de agir, ele deixa de intervir na esfera pessoal do indivíduo, de modo que esses direitos são negativos, de modo que eu, indivíduo, coloco um escudo para o Estado não interferir nos meus direitos individuais, direito à vida, direito à liberdade, liberdade de manifestar o pensamento, liberdade de informação, liberdade de expressão, a igualdade formal entraria aqui, a igualdade perante a lei, entraria aqui a propriedade, entraria aqui a privacidade. E aí a sociedade avança a um liberalismo do Estado, o Estado não agindo em diretrizes políticas, econômicas, sociais. Isso vai gerar uma desigualdade. Lá no século XIX, então, numa desigualdade econômica, financeira, racial e social, agora o povo começa a exigir do Estado a intervenção e não a abstenção como no direito de primeira geração. Então, qual é a marca da segunda geração? O lema igualdade. Quais são os direitos que instrumentalizam a segunda geração? Direitos econômicos, direitos sociais e direitos culturais. Então, direitos sociais são direitos de segunda geração. É o primeiro apontamento que eu gostaria de fazer. São direitos de segunda geração ou dimensão. E nesta medida, esses direitos são direitos positivos. Por que direitos positivos? Positivos porque estabelece uma metáfora. A metáfora de que o Estado, para respeitar esses direitos econômicos, sociais e culturais, precisa agir e não mais ficar paradinho como no direito de primeira geração. Por isso, direitos positivos ou direitos de prestação, direitos prestacionais. Direitos positivos ou prestacionais. Você já sabe, e também estou te lembrando, que isso surge no século XIX, na passagem de um Estado liberal para um Estado social, o Estado de bem-estar social, o welfare state, lá nos Estados Unidos. E aí, o que a gente tem? Nós temos 3 documentos históricos que são importantes para a sua prova e que nos remetem a esses direitos de segunda geração. Então, olha só, eu vou colocar aqui, ó, documentos históricos. Documentos históricos que previram de modo inédito os direitos de segunda geração. Quais são? Nós temos a Constituição Mexicana de 1917, pela primeira vez previu direitos dos trabalhadores. Nós temos a Constituição de Weimar, na Alemanha, que também tinha previsão, em 1919, da aposentadoria, um direito do trabalho importante. E nós temos também a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, em 1919, que, após o final
da Primeira Guerra Mundial, se criou a Liga das Nações, um embrião da ONU, onde estabeleceu normas de trabalhadores em cenário internacional. A primeira legislação internacional que tratou de direito dos trabalhadores. Beleza. Quais são exemplos desses direitos sociais? Eles estão enumerados no artigo 6º da Constituição Federal. São direitos sociais a educação, o trabalho, o lazer, a moradia, a previdência, a assistência aos desamparados, a proteção à maternidade e à infância, o transporte, a alimentação, a moradia, o trabalho, já falei, né? Então, ó, são direitos de segunda geração, direitos positivos ou prestacionais, e os documentos históricos importantes são esses 3. Olha só, esses direitos, eles efetivam a igualdade. Só que quando a gente estudou igualdade, a gente viu que a igualdade, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, no artigo 5º caput. Ela pode ser uma igualdade formal, que é aquela igualdade na lei. Eu não posso trazer distinções na lei a indivíduos que estejam na mesma situação. Só que a gente vê que a sociedade é desigual e a gente precisa de uma justiça distributiva. Ou seja, eu preciso conferir mais direitos a grupos vulneráveis, eu preciso conferir maiores doses de proteção a grupos historicamente desiguais. Como o estabelecimento dessa isonomia material, nós temos, por exemplo, a política de cotas. A política de cotas traz uma discriminação positiva em favor de grupos historicamente vulneráveis. E aí eu te remeto, por exemplo, à decisão do Supremo Tribunal Federal que entende constitucional as cotas raciais em concursos públicos federais. Beleza? Então, efetiva a igualdade, mas a igualdade material. A igualdade material, que é aquele velho brocardo de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Olha só, eu vou só fazer uma ressalva aqui. Eu falei que, em regra, os direitos são positivos. Então, o Estado precisa agir para implementar esses direitos. Tá, como o Estado vai implementar esses direitos? São positivos, mas às vezes nós temos uma conotação negativa do Estado, uma atuação negativa para respeitar direitos sociais. Então a gente estuda lá no artigo 8º da Constituição Federal, dentro do bloco Direitos Sociais, nós estudamos as associações sindicais, as entidades sindicais, melhor dizendo. As entidades sindicais, elas não sofrerão interferência do Estado. O Estado não vai interferir no funcionamento dos sindicatos. Perceba que é um direito negativo, uma abstenção do Estado para proteger um direito de segunda geração, um direito social. Então, nem sempre haverá uma prestação do Estado. Às vezes, excepcionalmente, nós temos uma não atuação do Estado. Perceba que a nossa estrutura é a seguinte. Olha a estrutura dos direitos sociais aqui. Nós temos a seguinte estrutura. Nós temos aqui os direitos sociais mesmo, estrito sensu, os direitos sociais no artigo 6º da Constituição Federal. Nós temos, na sequência, os direitos individuais dos trabalhadores. E aí, na sequência, aqui está no artigo 7º. E na sequência nós temos os direitos coletivo dos trabalhadores. Aqui vai do artigo 8º ao 11 da Constituição Federal. Beleza. A estrutura dos direitos sociais é essa. Primeiro, nós temos a previsão dos direitos sociais. Direito à educação, ao lazer, direito à proteção à maternidade, à infância, o trabalho, a alimentação, a moradia, está tudo aqui, direitos sociais. Prestações positivas que o Estado precisa realizar
para a implementação da igualdade material. Tá. Depois, a Constituição especifica um direito social em específico, o direito dos trabalhadores. E os direitos coletivos dos trabalhadores. Tá, mas cadê o resto? Cadê a educação? Cadê a cultura? A cultura não está aqui como um direito social, na verdade, mas vai estar na ordem social. Cadê o trabalho? Está aqui. Cadê a educação? Os direitos sociais, tirando o direito do trabalho, eles vão ser enumerados, eles vão ser especificados aonde? Na ordem social. Na ordem social, que é o título 8º da Constituição Federal e que cai para você também na maioria das provas. Então, tem aqui, por exemplo, a educação. A educação, a saúde. Essa educação, essa saúde, a saúde, por exemplo, vai estar aqui, ó, no artigo 196 da Constituição Federal. Então, aqui, na ordem social, no artigo 196, por exemplo, a gente fala do Sistema Único de Saúde. Então, no artigo 6º eu tenho a previsão em abstrato do direito social. Tirando o direito dos trabalhadores, que vem em seguida, os demais direitos sociais estarão implementados e efetivados na ordem social, que é outro título da Constituição Federal. Aqui a gente está no título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Beleza? Eu vou falar com você algumas ideias centrais dos direitos sociais, porque depois a gente vai entrar na lei seca. Aqui, majoritariamente, vai cair para você a lei seca. Beleza? Vai cair a lei seca. Olha só, eu vou falar de um tema dos direitos sociais que é o seguinte, que é o problema da efetividade dos direitos sociais. A efetividade dos direitos sociais. Esses direitos sociais, por exemplo, trabalho, alimentação, lazer, eles têm uma característica que é a textura aberta. A maioria deles se constituem em normas de eficácia limitada. Você já sabe, que você já viu comigo, que essas normas constitucionais de eficácia limitada, elas têm eficácia, como qualquer norma tem, mas elas não têm aplicabilidade direta, imediata, integral, porque elas precisam ou de uma lei regulamentadora que lhe confira plena eficácia, ou precisam de políticas públicas. Então, obviamente que os direitos sociais, eles possuem menos efetividade que os direitos individuais. Porque para o Estado garantir a liberdade de manifestação do pensamento, basta ele ficar omisso. É fácil, não custa dinheiro. Aqui custa. Para construir um hospital custa, para construir uma escola custa, para conferir um salário mínimo a pessoas com deficiência ou idosos que não tenham recurso, isso custa dinheiro. A proteção à maternidade, tudo isso, o lazer, o trabalho, tudo isso custa dinheiro. Então eles têm uma menor efetividade que os direitos individuais. Isso é óbvio. Mas aí a gente vai falar agora de dois temas que são o seguinte: a reserva do possível. O que é isso aqui? Reserva do possível. Isso aqui é o seguinte: a efetividade dos direitos sociais, elas são menores que a dos direitos individuais. Isso já foi até uma questão do CESP. E aí, a gente esbarra nessa efetividade dos direitos sociais no alto custo versus a limitação orçamentária. Então, nós temos um alto custo para implementação dos direitos sociais. Vai grana do Estado para gastar com direito à educação, lazer, moradia, saneamento. Vai grana. E na esteira desse alto custo, nós temos uma limitação orçamentária, uma limitação do orçamento, uma limitação do dinheiro estatal. Uma limitação orçamentária. E aí o que acontece? Por vezes, quando o Estado, principalmente o Poder Executivo, é chamado para implementar algum direito social, o Estado alega em juízo que não tem dinheiro. O Estado vai alegar, então,
a reserva do possível. A teoria da reserva do possível é uma teoria que surge lá no Tribunal Constitucional Alemão, onde o que acontecia? Lá na época, todo mundo queria entrar na Universidade Pública Federal, porque a Constituição Alemã assegura o direito à educação. Só que aí o Estado lá, alemão, falou, porra, não tem dinheiro. É essa reserva do possível, que significa o alto custo para a implementação dos direitos sociais e a limitação orçamentária. O cobertor é curto, porra. Se eu construo um hospital, falta dinheiro para uma escola. Se eu construo um presídio, falta dinheiro para botar uma creche, falta dinheiro para botar uma quadra de esporte numa comunidade. O cobertor é curto. O cobertor é curto significa reserva do possível. Olha só, a doutrina, vem comigo no slide, porque a doutrina ela vai estabelecer alguns requisitos que vão configurar a reserva do possível. Olha comigo aí no slide, por favor. Possibilidade fática é perguntar, olha só, antes, quando então a gente pede algum direito social para o Estado e o Estado alega a reserva do possível, precisa preencher esses 3 requisitos aqui, olha lá no slide. A gente tem dinheiro para gastar com tudo isso? Ou seja, existe possibilidade fática? Qual que é outro requisito? Tem autorização orçamentária da lei? A gente está autorizado a gastar com isso? E qual é a outra possibilidade? É razoável gastarmos com tudo isso? É razoável que toda a sociedade arque com os custos da prestação exigida? Esses 3 requisitos somados configuram então essa teoria da reserva do possível. Beleza? Só que aí tem um negócio, tem um esquema, que é o seguinte: o chamado mínimo existencial, que é uma tese que vai se contrapor à reserva do possível. Você já sabe que reserva do possível é uma alegação de defesa do Estado quando é chamado para implementar direitos sociais e fala, eu não tenho dinheiro, porque o custo do direito social é gigante e a reserva financeira que a gente tem é pequena. Não dá. Não bate, as contas não batem. Só que aí, para a alegação dessa reserva do possível, nós temos esse mínimo existencial. Você já viu esse mínimo existencial comigo? Olha só, lembra da dignidade da pessoa humana? A dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil. Ela tem duas diretrizes. Um sentido, uma diretriz negativa, que veda o tratamento desumano, arbitrário, as discriminações odiosas. E o sentido que eu quero chegar é o sentido positivo. O que esse sentido positivo vai falar? Esse sentido positivo vai falar em assegurar o mínimo de direitos sem o qual não há dignidade. Então, o Estado precisa prestar um conjunto mínimo de direitos, que é esse mínimo existencial, é um componente, então, da dignidade da pessoa humana. Beleza? E aí, nesse confronto, o que acontece? O Estado, via de regra, para a maioria da doutrina, o Estado não pode alegar a reserva do possível quando estiver diante do mínimo existencial. Porque a dignidade da pessoa humana é um atributo inerente a todo e qualquer ser humano, sendo que todo indivíduo é um fim em si mesmo, o ser humano é um fim em si mesmo, não pode ser instrumentalizado. Então, Estado, não me venha alegar que você não tenha direito com relação a direitos fundamentais mínimos, a direitos fundamentais básicos, sem o qual o cara não tem nem autonomia para decidir, não tem nem dignidade da pessoa humana. O Supremo, então, ele entende, via de regra, que não dá para alegar a reserva do possível frente a esse mínimo existencial de direitos que compõem a dignidade da pessoa humana. Então vem comigo no slide, joga no slide aí que eu vou te mostrar algumas decisões jurisprudenciais que o Poder Judiciário determina o Poder Executivo a fazer alguma coisa. Olha só, o que nós temos então? O Supremo, nesse recurso extraordinário aqui, confirmou a possibilidade da administração pública
ser obrigada, por decisão do judiciário, a manter estoque de medicamentos para uma doença grave, a fim de impedir as inaceitáveis interrupções de tratamento. Ainda nós temos ali, recurso extraordinário 592581, que o judiciário pode determinar que a administração pública realize obras emergenciais, olha só, obras emergenciais em presídios para garantir os direitos fundamentais dos presos, como sua integridade física e moral. Inclusive, o Supremo já reconheceu que o Brasil vive um estado de coisas inconstitucional quanto ao sistema penitenciário brasileiro. É a DPF 347. Então, todas essas decisões são hipóteses de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas de incumbência do Poder Executivo. A gente chama isso, na doutrina, de ativismo judicial. É lógico que isso é muito maior, mas só falando bem breve para vocês. Olha só, o Poder Judiciário também, ele pode, segundo a doutrina, condenar universidades públicas a adequar seus prédios às normas de acessibilidade, a fim de permitir a sua utilização por pessoas com deficiência. Então vem comigo aqui. Por vezes, o Poder Judiciário, diante da máxima eficácia dos direitos fundamentais, ele esbarra, ele intervém em políticas públicas que são atribuições típicas do Poder Executivo, para garantir esses direitos fundamentais que possuem menos efetividade que os outros. Daí o papel ativo do Poder Judiciário. Então, nesse momento aqui, nós introduzimos o tema direitos sociais. A gente viu a estrutura inicial dos direitos sociais, nós vimos a ideia de direitos de segunda geração, direitos de prestação, nós vimos a ideia também de toda a estrutura do artigo 6º, 7º e do 8º ao 11. Só me resta falar de uma última coisa agora. E uma característica que também você já viu comigo, que é a seguinte característica, que é um princípio ou característica da vedação ao retrocesso social. Ao retrocesso social. O que significa que direitos sociais que foram conquistados, que foram efetivados, não podem ser suprimidos pelo legislador. Então, por exemplo, o legislador por emenda constitucional estabeleceu o direito ao transporte. Foi o último direito social introduzido no artigo 6º. Direito ao transporte, está lá. Já que o Estado efetivou esse direito, o Estado não pode retroceder na implementação desses direitos sociais. Não pode suprimir esse direito e também não pode amesquinhar, deixar de prestar, de efetivar, de proteger o direito ao transporte. Então, direitos conquistados não podem ser suprimidos. O princípio da vedação ao retrocesso social também é chamado de efeito cliquet, que é uma metáfora a uma manobra do alpinismo, onde se eu estou subindo, eu não consigo mais descer. É essa a ideia da vedação ao retrocesso social. Direitos sociais que são conquistados ao longo do tempo não podem ser suprimidos pelo Estado. Com isso, a gente encerra esse bloco e nos blocos seguintes continuaremos falando mais de direitos sociais e outros temas fundamentais para a sua prova de carreiras policiais. Conte comigo, trabalhe e confie. Grande abraço. E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, gostou da aula? Não esquece, hein? Dá aquela curtida marota aí. E é claro, a gente deixou um material gratuito para você, é só você clicar aqui no link para continuar acompanhando o melhor material com quem mais entende no assunto, beleza? Bons estudos para você e até mais.